Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje vou tratar com vocês o penúltimo ponto dentro do artigo que está na tela, cujo título é Música, Estética e o Nada. E é o penúltimo porque eu já tratei também outros assuntos, né, relativos a este artigo específico dentro de vídeos passados. Então, quem ainda não assistiu todos aí, né, e quiser assistir, os últimos vídeos foram todos sobre os pontos ou fragmentos internos a este artigo. Então agora eu vou fazer sobre o de número 9, que é na verdade um dos fragmentos maiores aí, né, internos ao artigo, e que, enfim, ele relaciona a questão da arte conceitual, né, e do que eu venho chamando de primitivismo, não no sentido, né, usual de primitivismo na arte, né, porque também existe ou a concepção de primitivismo como um tipo artístico, né? Mas aqui eu digo primitivismo de um modo mais geral, né? Ou seja, que é primitivo mesmo, não necessariamente artístico. E faço aí um paralelo entre essas coisas, né? Aqui pode ser que alguém interprete aí como uma espécie de crítica, né? Ou seja, eu estou chamando a arte conceitual de primitivismo, no sentido de que ela seja, entre as atrasada, né? Contrariando o senso de progresso, digamos assim, né? Mas não é bem nesse sentido, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui exatamente não é uma crítica, né? Mas eu quero mostrar um outro olhar sobre justamente a arte conceitual, né? Sem que necessariamente a gente julgue, né, como algo negativo ou até mesmo positivo, né, mas um olhar um pouco mais neutro, como se eu apenas estivesse observando um fenômeno, né, e constatando ali nele aquilo que ele é, né, sem aí um julgamento moral estético, digamos assim, né. Então, vou começar a leitura do trecho e depois faço algumas poucas considerações, né? Minha ideia não é fazer muita consideração aqui, porque este trecho é mais longo, então se eu for fazer cada consideração para cada coisa que está aí, vai ficar um vídeo muito longo. Então minha ideia é apenas aí fazer a leitura e depois algumas considerações mais gerais. Então vamos começar. Se analisarmos bem, veremos que a arte conceitual, em seu cerne, é muito mais primitivista que futurista. Por quanto? Na medida em que tende à abstração, perde as próprias referências que advêm da tradição em geral, artística, literária, poética, musical, etc. E assim reduz as possibilidades de relações mentais entre conceitos e coisas, reduzindo a linguagem ao seu nível primitivo, sem referenciais. Então, já nesse início aqui eu já falo algo, digamos que polêmico aí, né? Mas que é bem fácil, na verdade, de ser visto, né? Se parte desta arte conceitual, né, ela tem justamente um objetivo mais de ruptura e de menos comunicação com uma tradição, embora, como inclusive eu já abordei em outros vídeos aí sobre isso, eu mostro que mesmo a arte mais conceitual, né, a arte mais revolucionária, por assim dizer, ela, mesmo que ela se ache mais nesse sentido mesmo, ela se acha mais revolucionária, ela sempre vai ter a ponte com alguma coisa que já existia. Ela não vai advir do nada, né? Mas não vou explicar tudo isso de novo, né? Quem quiser pode ver aí outros vídeos sobre isso já no canal. E também tenho escrito sobre isso, né? No meu livro Trilogia Filosófica, eu também abordo um pouco sobre isso. Mas, enfim, né? Eu acho que é uma coisa clara, né? De que sempre vai ter algo aí que já existia, que da onde essas artes, mesmo mais conceituais, que buscam fazer determinadas rupturas, elas vão fazer paralelos com coisas que já existiram, mas obviamente, então, conforme eu falo ali, apesar disso, né, ela sim vai tentar romper com grande parte ali do que a gente tem por tradição, e tradição em todos os sentidos, né? Ou seja, muitas vezes tentando romper com outras áreas que poderiam também trazer linguagens mais que já tem uma determinada tradição, né, que você pode se usar então dessa tradição para fazer com que tal arte ganhe sentido, né? E então o que eu coloco basicamente, né, que você tem isso deste
dessa ruptura com a questão da tradição, né? E que isso reduz, digamos assim, as possibilidades de relações mentais entre conceitos e coisas, porque, obviamente, né, você precisa de todo um leque de cadeia causal entre conceito e fenômenos da realidade, e que por isso se cria uma tradição, né? E é daí que se cria tudo isso, ou seja, na complexificação dessas relações, certo? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo, né, até superficial assim, mas só para vocês terem ideia. Por exemplo, se eu tenho toda a tradição literária ali na minha cabeça, certo? Shakespeare, os grandes autores, vamos pensar assim, Molière, etc. Se eu quero citar o Shakespeare e o Molière dentro da minha obra, automaticamente eu estou fazendo, né, eu estou retomando ali nomes que já carregam dentro de si muitas coisas que as pessoas que já leram pressupõem na cabeça delas e que, portanto, quando eu colocar eles ali no papel, elas vão trazer todo esse universo ali para dentro. Certo? Cada um ao seu modo, né, basicamente, mas eu consigo relacionar todo um universo de coisas, porque essas coisas tiveram um passado, né, e um presente também, né, muito rico de coisas. Então, toda vez que a gente usa disso novamente, ou seja, pega elementos que estão aí na tradição deles, vamos colocar aqui como elementos tradicionais, né, porque esses grandes autores acabam entrando dentro da tradição, a gente traz toda uma camada bem complexa de sentidos. Certo? Toda vez que a gente está se usando disso. Por quê? Porque ao longo dos séculos muita gente já falou sobre isso, bem diante. Então, justamente você cada vez mais está acumulando uma complexidade em cima disso aí. Agora, se eu simplesmente desprezo tudo isso e aqui eu não estou colocando desprezo no sentido negativo não, tá, pessoal? Simplesmente, né, se eu quero, por exemplo, a partir de hoje, produzir uma arte que eu não cite mais ninguém, não faça uma relação necessária ou mais clara e objetiva com um elemento da tradição, como este aqui, eu, obviamente, não vou conseguir trazer essa complexidade que foi formada através da história. Né? Porque eu preciso desses outros símbolos para eu trazer novamente à tona essa complexidade, certo? Sem esses símbolos aí, símbolos eu quero dizer porque são signos, né? No sentido semiológico mesmo, semiótico. Ou seja, a gente traz um nome, a gente está trazendo um signo, mas a estes signos são associados uma complexidade de outros signos. Agora, se eu tento criar um signo do nada, né, ele vai ter menos coisas relacionadas a ele. É uma coisa até meio óbvia, né? E assim eu digo, é por isso que eu escrevo, então, assim, reduz as possibilidades de relações mentais entre conceitos e coisas, reduzindo a linguagem ao seu nível primitivo sem referenciais. Então, depois eu vou explicar por que isso seria a linguagem no nível primitivo. Certo? E, então, é por isso que eu coloco ali no início também a oposição importante de primitivista que futurista. Ou seja, ela parece muito mais primitivista vista por esta lupa do que futurista. Por quê? Porque, por que eu coloco essa oposição? Né? Porque, como é uma arte moderna, digamos assim, conceitual e daí em diante, a gente tende a achar que, por ela partir dessa ideia de progresso, que sempre as coisas têm que ir melhorando, digamos assim, ou que tem que fazendo mais rupturas ou revoluções, seja lá o que for, né? Você tem uma ideia de que ela tem mais a ver com o futuro. Mas aqui eu trago essa outra visão mostrando que ela talvez, pelo menos por esse viés, tenha algo muito mais a ver com algo primitivista do que propriamente futurista. Né? E aí eu continuo então escrevendo da seguinte forma. Daí o fato da mente ficar confusa em busca de referências a fim de que possa, através de associações, compreender alguma coisa, muitas vezes em vão. Aqui eu estou falando, na verdade é uma coisa fácil também de observar, né? Quem muitas vezes já foi aqui nem podemos falar apenas em artes plásticas, mas outros tipos de artes também, mas vamos colocar aí artes plásticas, que é um pouco mais fácil, né, da gente pensar nisso, ou trazer, né? Porque é uma coisa que todo mundo teve contato alguma vez, né, de ir numa galeria, por exemplo, ou conversar com pessoas que estão ali sobre isso. E é uma coisa fácil de se notar que muitas vezes, quando se tem artes mais conceituais, a pessoa simplesmente não consegue extrair muita coisa dali. Claro, ela vai extrair uma impressão estética, vai, né,
alguma coisa ela vai sentir ali e daí em diante, tá? Não estou falando que não vai ter nada disso. E aqui também não estou colocando a pessoa que tem um estudo mais aprofundado disso, que vai conseguir extrair mais coisas disso, mas estou pensando na pessoa leiga ali. Muitas vezes ela, né, acontece o que eu coloquei ali, ou seja, ela vai tentar compreender alguma coisa, mas muitas vezes em vão, né? Porque você precisaria de mais do que aquela arte ali para compreender a própria arte. É por isso que muitas vezes, então, antes ali de você ver um quadro ou uma escultura, etc., né, que seja relativo a uma arte conceitual, você tem que ler um texto sobre aquilo, né? Então, por isso que em muitas exposições a gente vê justamente mais um valor quase ao elemento textual ali, um conceito que anteceda a própria coisa física ali, né? Ou seja, a própria concretização da arte. O próprio Ferreira Goulart tem um ensaio sobre isso, onde ele fala que a arte concreta, na verdade, ele fala da poesia concreta, né, que ele está fazendo uma crítica à poesia concreta, e fala a poesia concreta, na verdade, deveria chamar poesia abstrata, não concreta, né, porque ela traz tantos elementos, né, muito mais tão mais abstratos, né, que não faz nenhum sentido chamar de concreta, porque a última coisa que ela tem ali seria algo de concreto, né? Então é um pouco nesse sentido, né? E aí eu continuo. E desse modo é semelhante por um momento a provavelmente do homem primitivo, ou seja, como se aquele que estivesse ali naquele momento diante de algo que ele não consegue associar nada com aquilo, ele, digamos que está retomando aquilo que provavelmente deveria ocorrer ao homem primitivo, né? Então eu continuo que sem o desenvolvimento das linguagens, tradições e símbolos em geral, devia permanecer errante diante dos fatos, desde ruídos naturais até problemas do próprio corpo, incapaz de estabelecer uma relação causal clara entre as coisas que se lhe apresentavam. Ou seja, basicamente, quando a gente tem, né, uma arte muito abstrata, conceitual e daí em diante, é basicamente isso que está acontecendo ali. Ou seja, você não consegue estabelecer as relações causais entre os símbolos dispostos e a realidade, ou em relação àquilo e à sua memória, ou os elementos que vêm de tradições e daí em diante. Então, basicamente, né, tornando-se incapaz de estabelecer essa relação causal, é justamente que vai ocorrer o fato de que você tenta compreender ali alguma coisa, mas como eu escrevo muitas vezes em vão, né? Com isso eu não estou falando que eu não compreendo, tá, pessoal? Estou colocando ali possibilidades, né? E coisas que acontecem mesmo, né? Que eu particularmente já vi acontecer e que todo mundo aí pode ter entrado em contato com isso alguma vez na vida também, tá? Mas eu não estou falando que sempre vai ocorrer isso, tá? Para a própria pessoa, por exemplo, que criou o artista ali, que criou, muitas vezes ele já tem muita coisa na cabeça dele que ele consegue olhar para aquilo ali e interpretar o jeito dele. E aquilo ali vai ganhar um significado para ele. Eu estou falando nos casos em que aquilo não consegue gerar nenhum significado, né, um pouco mais abrangente ou mais objetivo. Né? E aí eu continuo. Tal incapacidade de compreensão e apropriação provavelmente era o que afastava tal homem do interesse pela sutileza da própria natureza, de um ponto de vista objetivo. Um desinteresse semelhante ao do espectador de muitas das artes conceituais que, ao final, é conduzido de volta ao tédio e ao nada primitivos. E aqui eu não estou necessariamente colocando como algo negativo, esse tédio e o nada primitivos. É apenas uma constatação. Né? Porque nem sempre o tédio é negativo, nem sempre esse nada, né, ele é negativo. Ele pode, inclusive, ser um nada interessante, né? No sentido de que se você retoma um nada, né, depois, a partir daquilo, você tem mais possibilidades criadoras, né? Quando você retoma um determinado nada e daí em diante. Que é algo que eu já abordei em outros vídeos também. Mas, né, aqui coloco eles como tédio e nada relativo a esse primitivo. Ou seja, imagine o homem primitivo, né, que ele não tem uma linguagem desenvolvida. E muitas vezes o que nos absorve e nos tira o tédio é justamente os elementos da linguagem, dos símbolos, né? Do acúmulo de conceitos, de significados nas coisas. Sem aquilo ali, né, a vida se torna, digamos que, mais tediosa, deste ponto de vista mental, pelo menos. Né? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Não vou aí explicitar ou explicar cada conceito e cada, né, frase uma por uma aí deste trecho,
mas acredito que, né, tenha falado aí o principal. E deixo então a leitura aí para vocês agora. Vou deixar o link na descrição e neste link vai ter aí o artigo completo, então vocês podem ler outros fragmentos aí também para quem ainda não os leu. Então, né, deixo aberto aí para vocês fazerem críticas, sugestões, né, ou qualquer comentário aí sobre isso. Se vocês acham que tem a ver mesmo, né, isso que eu estou falando, ou se talvez seja uma ideia minha aí muito esdrúxula, né? Mas enfim, aí é apenas uma possibilidade interpretativa, tá, pessoal? Não estou querendo trazer algo dogmático aqui, digamos assim, mas é uma outra perspectiva, né? Segundo a qual a gente pode também ver alguma dessas coisas. Então, aí vou deixar o link na descrição e faço convite para quem não leu, ler o artigo completo. Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.